Você sabia que 20% das mulheres que engravidam naturalmente passam por pelo menos um aborto ao longo da sua vida? Meu nome é Luiz Henrique, sou médico ginecologista, especialista em medicina reprodutiva, sócio-diretor aqui da Clínica Originari. Abortos de primeiro trimestre, então, infelizmente, são eventos muito frequentes. Apesar disso, toda vez que um aborto acontece, isso gera um trauma, uma tristeza e fica uma cicatriz na mulher, no casal envolvido naquele aborto. Quais são as principais causas? Por que é tão frequente aborto na nossa espécie, na espécie humana? O processo entre formação de um embrião, desenvolvimento desse embrião, implantação uterina e uma gestação que evolua de forma saudável é muito mais complexo do que a gente pode imaginar. Partindo de um óvulo, de um espermatozoide, união, que é a fertilização, formação de embrião e desenvolvimento, em várias etapas uma falha pode acontecer. E se acontece em uma dessas etapas, uma única falha, isso é crítico para que aquele embrião pare de se desenvolver e a gente, infelizmente, tenha um aborto. E quais são as principais causas para que um aborto aconteça? A causa mais frequente, cerca de 70% a 80% das vezes, é algum erro cromossômico do embrião. Então, o embrião, durante a sua formação, pode cometer um erro em que uma trissomia apareça, ou uma monossomia, ou translocações, alguns erros nos cromossomos. E esses erros, eles podem simplesmente não gerar uma gravidez, então às vezes a mulher até forma um embrião, mas simplesmente esse embrião não implanta no útero porque em algum momento, numa fase muito inicial, ele para de se desenvolver. Se é um erro menos crítico, muitas vezes esse embrião implanta, ele evolui até 6, 7, 8 semanas de gestação e depois simplesmente o batimento cardíaco deixa de existir e a mulher acaba tendo um aborto. Ou alguns erros cromossômicos, eles podem evoluir para um nascido vivo com alguma síndrome. A síndrome de Down é um exemplo de um erro cromossômico compatível com a vida. Síndrome de Patau é outro exemplo, são as trissomias do 21, do 13 e do 18, respectivamente. A gente sabe que quanto maior a idade da mulher, maior é a chance de um embrião formado carregar um erro cromossômico. Tanto que uma mulher com 30 anos, quando engravida naturalmente, tem 10 a 15% de chance dessa gestação evoluir para um aborto. Aos 35 anos, esse risco é de 20 a 25%. Já mulheres com 40 anos ou um pouco mais, esse risco gira em torno de 30 a 40%. Por quê? Porque os óvulos, eles perdem um pouco de qualidade ao longo do tempo e essa qualidade, consequentemente, forma embriões com maior risco de trazerem alterações cromossômicas. Então, quanto maior a idade da mulher, mais erros cromossômicos esses embriões carregam e maior é o risco de aborto. Bom, mas a culpa disso tudo é só da mulher? É só do óvulo? Não. Na verdade, os espermatozoides também têm um papel importante na formação dos embriões e a gente sabe que quanto maior a fragmentação do DNA espermático, ou seja, quanto mais quebras a gente tem dentro dos espermatozoides, no núcleo do espermatozoide que carrega o DNA do homem, e o que causa essas quebras, esse aumento de fragmentação? Tabagismo, estresse, obesidade, sedentarismo, dentre outros fatores. A gente sabe que quanto maior essa fragmentação, maior a chance da formação de um embrião que traz algum erro cromossômico e também, consequentemente, maior risco de aborto. Então, o peso não está só no óvulo, mas o óvulo é uma célula muito maior e muito mais importante para essa fase inicial de desenvolvimento do embrião do que o espermatozoide. Então acaba tendo um peso um pouquinho maior, mas a carga não está só no óvulo. Outras causas de aborto, já com uma menor frequência, talvez 10 a 15%, são causas anatômicas ou uterinas. Então, pólipos endometriais, miomas, um útero que tem um septo. Essas alterações anatômicas dentro do útero podem gerar um ambiente não satisfatório, um ambiente não adequado para que o embrião se desenvolva de forma adequada e, consequentemente, um maior risco de aborto. Por isso que, muitas vezes, uma avaliação adequada pré-concepção é muito importante. Através de ultrassom, ressonância, estereoscopia diagnóstica. Então são alguns dos exames que frequentemente a gente pode solicitar para essa avaliação. Ter uma saúde adequada também é importante. Então sabemos que hipertensão, diabetes descontrolado,
um hipotireoidismo, um hipertireoidismo não tratado, são fatores que também estão associados ao aumento de risco de aborto de primeiro trimestre. Algumas infecções também se relacionam ao risco de aborto. Talvez 1 a 2% dos abortos acontecem devido a essas infecções, como citomegalovirose, toxoplasmose, herpes, dentre outras. Portanto, realizar sorologias antes de engravidar, cuidado com a saúde geral é super importante. Além disso, existe um diagnóstico chamado síndrome do anticorpo antifosfolípide. A gente está falando agora de imunologia. Então, alguns fatores imunológicos também podem estar associados ao aumento de risco de aborto. Isso acontece também talvez em 5 a 10% dos casos. São mulheres que têm abortos frequentemente após 10 semanas de gestação, são mulheres que já tiveram trombose venosa profunda ao longo da vida, talvez em uso de anticoncepcional ou têm um histórico familiar de eventos tromboembólicos. A gente sabe que o cigarro é um fator de risco para trombose, a síndrome do anticorpo antifosfolípide é outro fator de risco, então quando os dois associados, a chance de ter uma trombose aumenta, né? Então isso é muito frequente também. Então o diagnóstico da síndrome do anticorpo antifosfolípide é feito através de alguns exames de sangue, que a gente identifica alguns anticorpos, e mulheres que já tiveram esse histórico ou de eventos tromboembólicos ou de 2 ou mais abortos. Com isso, a mulher pode engravidar, a gente tem tratamento para isso, a gente dá aspirina, pode dar anticoagulante, existem alguns caminhos, mas essa também é uma das causas menos frequentes. A mais frequente são as alterações cromossômicas, mas é uma das causas de aborto, de repetição principalmente. Mas a gente sabe que para a mulher ter 2 ou 3 abortos, ela tem que ter o primeiro, e muitas vezes o seu médico já pode investigar após um primeiro aborto, e a gente não ficar esperando outros eventos acontecerem. Um dos grandes assuntos dentro desse contexto é a relação entre abortos de repetição e trombofilias. Nós sabemos que a síndrome do anticorpo antifosfolípide, sim, está associada a aumento de risco tromboembólico, de ter tromboses, e aumento de risco de aborto. Mas outras trombofilias, como o fator 5 de Leiden, mutação, nesse fator 5 de Leiden, da protrombina, então são algumas trombofilias hereditárias, elas não estão diretamente, ou a medicina ainda tem dúvida se essas trombofilias têm uma relação direta com o risco de aborto. A gente sabe que quem tem uma trombofilia tem maior risco de desenvolver uma trombose ao longo da sua gestação, mas a gente não tem evidência que justifique o uso de um anticoagulante, por exemplo, para evitar o risco de aborto. Na prática clínica, frequentemente essas mulheres usam um anticoagulante, porque a gente sabe que talvez o uso desse anticoagulante tenha um baixo risco diante de um possível benefício, mas com certeza um grande número de mulheres usam o anticoagulante para tentar evitar um aborto, porque existe uma suposta trombofilia, por exemplo, a mutação do MTHFR, é um gene que a gente tem certeza que ele não tem relação com trombofilia e muito menos com aborto, mas na prática clínica isso ainda é muito frequente, a gente vê isso acontecendo, uso de anticoagulante para quem tem uma mutação que a gente sabe que não tem nenhuma relação com aborto e usa isso durante muitos meses, muitas vezes até as 36, 37 semanas de gestação, ou logo até para um pouquinho antes do parto, faz a cesárea, depois volta a usar. Então, tomar cuidado, porque existe um uso indiscriminado muitas vezes de anticoagulante. Então, às vezes a gente tem que ser um pouco mais criterioso nesse sentido e tentar minimizar o uso dessas medicações quando não existe uma indicação clara. Bom, a gente sabe então que aborto é muito frequente, 20% das mulheres passam por isso ao longo da vida. Quanto maior a idade da mulher e as mulheres estão engravidando cada vez mais tarde, principalmente nos grandes centros urbanos, então a gente entende que a frequência de abortos ou abortamentos tende a ser cada vez maior. E o que a medicina reprodutiva pode oferecer em se tratando de aborto? Então, através do tratamento de fertilização in vitro, a gente consegue formar embriões e a gente consegue olhar para os cromossomos desse embrião antes de colocar esse embrião dentro do útero da mulher. Portanto, uma mulher de 40 anos que engravida naturalmente terá 30 a 40% de chance de, infelizmente, essa gestação evoluir para um aborto. Mas através da fertilização in vitro, a gente consegue selecionar os embriões que são cromossomicamente normais, e quando a gente transfere um embrião cromossomicamente normal para o útero dessa mulher, a chance de aborto cai para 5 a 10%. Por quê? Porque a gente exclui as causas cromossômicas de aborto. E
Lógico, causas anatômicas, imunológicas, essas causas ainda podem provocar esse aborto, mas também, antes da gente fazer uma transferência, a gente vai fazer todos os exames para investigar essas causas. Então a gente vai procurar síndrome do anticorpo antifosfolípide, a gente vai fazer uma ressonância, um ultrassom, uma esteroscopia para investigar esse útero e só transferir um embrião quando a gente sabe que estamos nas melhores condições possíveis para que essa gestação evolua bem. Portanto, mulheres que já passaram por um ou mais abortos podem sim recorrer à fertilização in vitro para ter uma gestação mais segura, pensando em eventuais síndromes que podem aparecer e também com risco menor de sofrer ou passar por um aborto no início da sua gestação. Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato, não deixe de seguir o nosso canal no YouTube e um abraço, até mais!